está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Damos os bem-vindos a todos e neste momento vamos dar início a um culto, vamos prestar um culto ao nosso Deus, como nós acabamos de cantar. Ele está no nosso meio. Então vamos reverenciar, vamos adorar o nosso Deus e prestar um culto que ele seja agradável. E vamos iniciar lendo a palavra de Deus no Salmo de número 145. Peguei. É esse o boletim? Corrigindo, irmão, Salmo 115. Salmo de número 115, façamos uma leitura alternada de todo este salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem livrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos entoar o hino de número 300, Igreja Militante.
sangue que verteu. Grande foi o seu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partis, tua vida não poupaste. Agora que sou tua, não te quero mais perder. E com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partis, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar. E por ti eu sofro tudo, contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partis, tua vida não poupaste. Esqueço aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sentar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partis, tua vida não poupaste. Amém. Passamos mais uma leitura no Salmo de número 32. Mais uma leitura alternada. Salmo 32, leamos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão vestido. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Todos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Bom, nesse momento nós vamos ter um breve momento de oração, de confissão, reconhecendo que o Deus a quem nós servimos, né, quando nós pecamos, né, nós devemos confessar os nossos pecados e devemos nos alegrar, porque temos um Deus que é perdoador, e Ele demonstrou isso, né, através de seu Filho Jesus Cristo, né, que se doou, se entregou, morrendo ali numa cruz para nos salvar. Então nós vamos ter um momento de oração de confissão, onde cada um esteja se prostrando diante do Senhor e confessando, fazendo assim a nossa confissão diante de Deus. E logo após o breve momento, o presbítero Egis estará quebrando o silêncio com uma oração de confissão, oração audível.
Senhor, nesse instante, queremos nos colocar diante de Ti, confessando, ó Deus, nossas falhas, nossos pecados, na certeza, ó Deus, de que absolutamente nada pode encobrir as nossas falhas diante de Ti. Não obstante, ó Deus, elas podem ser cobertas se o Senhor as cobrir com a justiça de Cristo. E é para ela, então, ó Deus, que recorremos. Pedimos que o Senhor nos lave, ó Deus, absolvendo-nos de nossas culpas, nossos pecados, pensamentos, ações e palavras que vão de encontro à Tua lei. Também, ó Deus, a concupiscência e os desejos do nosso coração, as nossas próprias inclinações, que em si mesmas, ó Deus, já são violações, ó Deus, da Tua santidade. Nos perdoa, ó Pai, nos ajuda a andarmos em novidade de vida neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos mais força pela operação do Teu Espírito para agradar o Senhor, para pecar menos e assim progredir, ó Deus, rumo ao alvo da soberana vocação. Nos ajuda, ó Pai, dá-nos a certeza do perdão do Senhor, a certeza da reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de solicitar à igreja, aos irmãos, aos membros, especialmente aqueles que estão em vigor físico, que se puderem doar, né, o seu espaço aí para algum visitante, que fique de pé, ou se tem alguma vaga aí ao seu lado, ajude os diáconos aí, para que todos possam acomodar todos que estão chegando. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 111, para a terceira leitura da nossa liturgia. Salmo de número 111. Nós iremos ler todo esse salmo em conjunto. Salmo de número 111, leitura em conjunto. Aqueles que não têm Bíblia, a liturgia está transcrita aí no boletim, tanto as leituras quanto os hinos. Salmo 111, leitura em conjunto. Leiamos, irmãos. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que os praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Oração de louvor ao Senhor, o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede, por essa ocasião, ó Deus, de estarmos reunidos em torno da Tua palavra e em Teu nome para oferecermos ao Senhor o culto que só a Ti é devido. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelos Teus feitos, pelas Tuas obras, porque, como diz a Tua palavra, o Senhor enviou a redenção a esta cidade, o Senhor enviou a esta cidade a salvação por meio da pregação do Evangelho, dos pioneiros, daqueles que estiveram aqui antes de nós há muito tempo atrás. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por essas vidas que, ao preço das suas próprias vidas, trouxeram, ó Deus, a Tua palavra para esse lugar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque somos fruto desse trabalho, porque a Tua graça tem nos sustentado, porque a Tua misericórdia tem nos assistido até aqui. Nós louvamos o Teu nome por isso. Pedimos, ó Deus, que assim seja, que o Senhor continue a nos abençoar, a nos sustentar na fé, a nos livrar, ó Deus, do mal, nos ajudando, ó Deus, a perseverar no caminho, passando, ó Deus, adiante a Tua palavra, para que assim possa haver, ó Deus, continuidade da pregação do Teu Evangelho nessa cidade. Louvado seja o Teu nome pelos Teus feitos, é o desejo do coração da Tua igreja, ora aqui manifesto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós passamos a palavra aos irmãos do Ministério de Música, que estarão nos conduzindo com os cânticos, e durante a primeira música, a primeira canção,
Aqueles que trouxeram dízimos e ofertas poderão também depositá-los aqui no gasofilácio. Lembramos que esse é um compromisso dos membros da igreja. Aqueles que, porventura, sintam desejo também podem participar desse ato de culto, entregando a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Não. Agora sim. A graça e a paz, meus irmãos. Som. Nessa noite festiva, noite de adoração ao nosso Deus, nós estamos aqui gratos, pois mais um ano Ele deu a essa congregação, a esse local de culto, a essa igreja, e sabemos que Deus está aqui presente. E nós vamos iniciar esse momento de cântico cantando Teu Povo. Nós somos o povo de Deus e vamos cantar isso. Nesse momento eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos continuar louvando ao nome do nosso Deus, cantando Hoje é tempo de louvar a Deus, tempo de exaltar o santo nome do nosso Deus.
ainda de pé, meus irmãos. Vamos declarar que nosso Deus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o início, o fim e por conta dele que todas as coisas existem. Inclusive, por conta dele que temos a salvação. Por isso, nesse sentido, nós podemos descansar, já que Cristo nos deu a salvação. Cantemos alfa e ômega. Tu que estás assentado sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando. igreja pode assentar. Nós vamos finalizar esse momento agradecendo a quem é devido a nossa gratidão, ao Senhor Jesus. Vamos cantar Obrigado, Jesus, e finalizar esse momento de cânticos. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta.
Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Nosso irmão Flávio ainda vai participar da liturgia, cantando uma música. Irmãos, que as misericórdias do Senhor sejam abundantes em nossas vidas. Um dia o Senhor Jesus Cristo fez um duro discurso e os fariseus começaram a abandonar o Senhor. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: "Vocês também querem me abandonar?" E Pedro diz: "Para onde iremos, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna." E quando ele disse essas palavras, com certeza ele pensava no Salmo 139. E meditando nesse texto, o Senhor me deu o hino que eu passo a dividir com a igreja. Do Salmo 139, não há como deixar de te adorar. Tua grandeza magnífica me envolve, a tua glória para sempre de cantar. Sabes quando me deito e me levanto, tua misericórdia não tem fim. És Deus clemente, bondoso, justiçado, autor da vida, precioso para mim. Pra onde irei, Senhor? Pra onde irei? Só em Jesus a verdade encontrei. Pra onde irei, Senhor? Pra onde irei? És sacerdote, juiz, eterno rei. O profeta Isaías escreveu que Jesus é o Pai da eternidade. Pela cruz, salvação Ele nos deu. Maravilhoso é fazer sua vontade. Brevemente Cristo vai voltar. Pela fé com Ele estarei. No coral angelical irei cantar. E o meu mestre no céu eu louvarei.
luz, a verdade encontrei. Pra onde irei, Senhor? Pra onde irei? És sacerdote, juiz, eterno Rei. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos fazer mais uma vez uma oração, nesse momento, uma oração de ações de graças, agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas. Em seguida, uma palavra, o reverendo Fernando Henrique, que estará apresentando o reverendo Wendel, o pregador dessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas bênçãos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido generoso para conosco, tem nos dado, ó Deus, o sustento, o pão de cada dia, tem nos abençoado, ó Deus, com as chuvas de que tanto necessitamos. Tudo isso, ó Deus, é motivo de nós te agradecermos. E como forma de gratidão, nós devolvemos ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor nos dá. Na esperança, ó Deus, e na confiança de que esse recurso será utilizado, ó Deus, para o sustento do ministério, ó Deus, para a manutenção desse lugar de culto, para o financiamento, ó Deus, da obra missionária, para o sustento daquele que necessita, ó Deus, para o socorro do necessitado. Pedimos, ó Deus, que de fato seja assim, e que através das nossas mãos, a tua bondade, ó Deus, seja entregue nas mãos daqueles que tanto precisam. É a nossa oração por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Graças e paz, irmãos. Irmãos, antes de nós apresentarmos o reverendo Wendel, quero dizer que existe aqui alguns lugares, então, se tiver ainda algum visitante aí fora, peço que os irmãos diáconos os encaminhem aqui. Temos aqui mais uns 4, ali uma cadeira vaga, então nós temos aqui 5 lugares. Creio que aqui também, aqui ao lado de Islane, de Andréia, então mais 7, 8 pessoas podem entrar aqui no templo, para que possam se alocar e assim poder ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos nessa noite mais uma vez ouvir a palavra do nosso Deus, através do nosso irmão, reverendo Wendel. Está conosco desde ontem à noite, aniversário da SAF. Esteve hoje pela manhã também pregando a palavra do Senhor no culto que oferecemos ao nosso Deus. E também o fará agora, neste momento. Ele que é pastor da Igreja Presbiteriana Engenho do Meio, na cidade do Recife. É o nosso contemporâneo no seminário, é um parceiro nessa caminhada, de modo que nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui conosco nesse momento festivo da nossa igreja. Como foi até então, que o Senhor use para a sua glória. A graça e a paz do nosso Deus. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela bênção de estar aqui com a igreja de Cristo. Agradecer também ao conselho da igreja, ao presbítero Esdras e a sua esposa, que tem nos recepcionado ali de forma maravilhosa. Deus abençoe. Pelo munguzá, pelo pão, pela batata, estava uma delícia. Deus abençoe. Também agradecer ao presbítero Valdecir, pelo almoço concedido hoje, também estava uma maravilha. Deus abençoe, irmãos. Aqui é a terra que mana leite e mel. Deus abençoe, viu? Eu estou aberto para outros convites, pode fazer que eu venho com o maior prazer. Queria convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7. Nós vamos fechar essa questão da ética, Ontem, os 10 mandamentos, pregamos sobre o prefácio, que primeiro Deus dá o evangelho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro ele nos liberta. Primeiro ele nos dá os evangelhos, nos dá a salvação. E depois diz, agora viva conforme a libertação. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, honra-o, guarda o sábado. E depois vem o 5º mandamento que abre para a estrutura da sociedade, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, e por aí vai. Hoje, pela manhã, pregamos a primeira bem-aventurança, que nós vimos o que é ser pobre de espírito, nada tem a ver com teologia da libertação, que diz que pobre, ali Jesus estava tocando nas carências financeiras, nada a ver. Você pode ser uma pessoa extremamente pobre e ser extremamente orgulhoso, rico,
do seu coração. Deus está falando ali em nós não confiarmos em nós mesmos, nós focarmos naquilo que não é vaidade e nós orarmos, porque quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não sou capaz de resolver, mas eu confio em Ti, que é poderoso para fazer isso. E hoje, agora, nós iremos ler Mateus, capítulo 7, verso 28, que é o fechamento, né, dessa série de sermões acerca da ética, né? E aqui nós vamos fechar com esse texto, Mateus 7, 28 e 29, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelos 58 anos desta igreja. Como disse o presbítero Caio, certamente isso é fruto dos pioneiros, daqueles homens que tiveram aqui, de irmãs, de adolescentes, de crianças que cresceram aqui, e hoje, ao longo desses anos, muitos talvez já não estejam aqui, já estejam na glória, mas tudo isso, Senhor, é a marcha triunfante da Tua noiva, Senhor. Obrigado por essas pessoas que se dispuseram a pregar o Evangelho aqui, e hoje nós estamos vendo o fruto deste trabalho, Senhor. Que o Senhor continue abençoando este conselho, o pastor e toda esta amada igreja. Te pedimos assim, para a glória de Cristo Jesus. Amém. É muito comum ouvir de várias pessoas, né? Isso está atrelado também ao que eu preguei hoje de manhã, ouvir de várias pessoas, após o culto, assim, algumas expressões, ou as seguintes expressões acerca do sermão. Alguns dizem assim: o sermão foi uma bênção, estou admirado com esse pregador. Outros talvez digam: fiquei extremamente emocionado com esse sermão. Esse pregador falou profundamente ao nosso coração. Também aconteceu isso com Cristo. Multidões ficaram admiradas por aquilo que ele falou. Muitos admiram Cristo. Muitos acham, talvez, Cristo legal, bacana, um bom orador, mas nesta noite, Cristo exige não só admiração, mas mudança de vida. Cristo não quer admiradores, Ele quer discípulos. Então, nesta noite, eu vos proclamo o Evangelho de Jesus Cristo com o seguinte tema: Cristo não quer só admiradores, mas discípulos. Nós vamos ver, primeiro assunto, primeiro ponto para nós, primeiro ensinamento: quais foram as razões desse sentimento de admiração que está contido no verso 28. De acordo com o verso 28, multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ensinava não como os escribas. Essa admiração por conta da maneira, em termos de autoridade que Cristo expressava, se dava também, essa admiração, pelas seguintes considerações. Essa admiração envolvia, primeiro, Jesus falava a verdade. Está lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,16. Abra comigo, por favor, João 18:37. João 18, verso 37. João, capítulo 18, verso 37, diz assim: Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e vim para o mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então, Cristo sempre falava a verdade. Sempre. Diferentemente dos escribas e dos fariseus, com seus discursos corruptos e vazios de autoridade. Volte lá para Mateus, capítulo 5, verso 43. Por favor, Mateus 5, 43. Diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é tão forte, a interpretação errônea dos fariseus, que isso às vezes permeia a igreja, como eu falei de manhã, que muitos têm na concepção assim: Antigo Testamento é lei, Novo Testamento graça. Aí vão dizer assim: é por isso que no Antigo Testamento diz: odeie o seu inimigo,
Mas veja como o Novo Testamento é cheio de graça. Ame o seu inimigo. O problema é que o Antigo Testamento não diz isso. O Antigo Testamento diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus aqui está corrigindo o falso ensinamento dos escribas e fariseus. Abra comigo, Levítico, capítulo 19, verso 18. Levítico 19, 18. Levítico, capítulo 19, verso 18. Diz assim o texto: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então a Bíblia manda amar o próximo, amar os inimigos. Então Jesus, ele fala a verdade, corrigindo os erros, as falsas interpretações dos fariseus. Segundo, Jesus falava acerca de assunto de grande relevância. Lembra lá que eu falei de manhã? Que hoje existe o patrulhamento, né? É aquilo que eu chamo de teólogo de pixel quadrado. Pixel é os pontinhos, não é? Que em televisão, quando eles são juntados, formam a imagem. Tem crentes que é assim, ele é patrulheiro da ortodoxia alheia. Se alguém escreveu alguma coisa lá, ele vai lá e corrige. Se alguém falar assim até coisas que é normal da vida, ele quer ser o bíblico, ele quer ser a autoridade. Qualquer assunto ele está pronto para responder, para falar. Mas nas questões relevantes, ele não sabe dar uma resposta bíblica. Jesus, pelo contrário, Jesus dizia naquilo que era importante: céu, inferno, comunhão com Deus. Já os fariseus, eles desperdiçavam seu tempo com coisas triviais. Quer ver uma coisa mais trivial do que Facebook? Você passar 1 hora, 50 minutos. Eu dou graças a Deus que faz 10 anos que eu cortei aquilo da minha vida. Quando eu percebi a trivialidade daquilo, perder tempo. Abra comigo Mateus 23, 23. Veja as trivialidades desses homens, os fariseus. Mateus 23, 23. Diz assim o texto de Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Veja a sutileza. A Jesus diz: e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. É aquele crente que ele olha até mesmo se você chegar na igreja com uma meia trocada. É lá, você saiu desesperado. Eu fui para a igreja uma vez, preocupado, e eu coloquei a meia, estiquei assim a meia, a calça ficou dentro da meia. Sabe como é que é? E fui, é o clássico, né? Pronto, aí preguei o culto todinho. Quando terminou o culto, a irmã: pastor, o senhor não está percebendo nada não? Não, o que foi? A sua meia. Eu disse: irmã, eu esperei o culto terminar para dizer isso. Irmã, o culto todo dia você estava observando isso. Esse detalhe, não tinha coisa mais importante não. O culto é voltado para Deus, para a senhora adorar a Deus, para cantar a Deus, ouvir Deus falar. Obrigado, irmã. Mas assim, foque mais nas coisas que é mais importante. Muito obrigado mesmo, obrigado de coração. Entendeu? Mas foque naquilo que é mais importante para a nossa vida. Às vezes a gente foca demais em coisas necessárias. Foca demais em coisas que são desnecessárias. Quer ver uma coisa? Os pais. Quantos pais hoje investem? E veja, não é isso que seja errado, não. Perceba que eu estou tratando aqui duas coisas. É quando você, em coisas que são pequenas, em relação a coisas mais importantes. Tem pai que investe fortunas em seus filhos, para que seus filhos sejam bons advogados, médicos. Ele pode não ser crente, seu filho, mas é um médico. Seu filho não é um crente, não serve ao Senhor, mas é o melhor advogado de São Bento do Una, porque você está focando naquilo que não é importante. As duas coisas devem andar juntas. Invista no seu filho para que ele seja o melhor advogado pela glória de Deus. Invista no seu filho para que ele seja um médico, o melhor médico da cidade
para a glória de Deus. Que todos digam, ali vai um crente em Jesus Cristo. Isso é mais importante. Que tenhamos alegria em dizer, meu filho, minha filha, meu esposo serve ao Senhor Jesus Cristo. Está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Tem pessoas que fazem o alarde. Olha, final de ano, meu filho, eu me desgastei, mas ele foi para o Disney. Fiz o gosto do meu filho. Essas coisas são erradas? Não necessariamente. Mas estamos muitas vezes focando naquilo que não é importante para a vida dos nossos filhos. O que é mais importante para a vida dos nossos filhos é você dizer assim, ele estará comigo no céu. Irmãos, para quem é pai, não tem maior tristeza não, de saber que seu filho morreu sem Cristo Jesus. Não tem maior tristeza. Minha mãe, quando Deus a guardou, ela disse assim, enquanto ela estava podendo falar, né, por causa do câncer, ela disse assim, eu vou, mas Deus está consolando meu coração. Mas como, Senhor, eu queria ver os restantes dos meus filhos crentes. Mas eu morro na esperança, Jesus, que o Senhor há de salvar meus filhos. Aí ela disse ela citou até uma frase do catecismo, né, de Heidelberg, que é na vida, que é na morte, eu pertenço ao meu Senhor. Bom, essa foi basicamente as últimas palavras que eu escutei da minha mãe, mas ela estava focando naquilo que era mais importante, era o seu Senhor. Quer ver outra coisa? Muitas vezes eu estava disciplinando isso e estava falando sobre a vida futura. Muitas pessoas dizem assim, que perderam a mãe. Olha, pastor, mas quando eu morrer, eu vou ver minha mãe quando chegar no céu. Eu quero ver minha mãe. Eu digo, você está focando naquilo que não é principal. O desejo de todo crente quando chegar no céu é ver o seu Senhor Jesus Cristo. Mãe, papai, todos nós queremos ver, mas é secundário. Dado a sublimidade do noivo, daquilo que ele fez por nós, mamãe e papai são nadas diante da glória do nosso Senhor. Então devemos focar, devemos voltar os nossos olhos para aquilo que é mais importante. Outra coisa, Jesus falava como aquele que amava os homens, como aquele que se preocupava com o bem-estar de seus ouvintes e apontava para o Pai. Veja comigo, por favor, Mateus 5, 44, 48. Mateus 5, 44, 48. Jesus se preocupava com as pessoas. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Por quê? Se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, o que fazer demais? Não faz o gentio também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então ele apontava, ele se preocupava com os homens e apontava para o seu Pai, para que os homens percebessem que tudo deve ser voltado para o Pai. Já os escribas e os fariseus ficam evidente que eles não se preocupavam com isso. Jesus se preocupava com as pessoas. Jesus não se preocupava com a multidão. Feito eu falei hoje de manhã, tem pastores que querem medir o seu ministério de sucesso, se é que existe isso, pela quantidade de ovelhas que existe na igreja. Quanto maior a igreja, ele diz, meu ministério é bem sucedido. Então Jesus foi um fracasso. Só 12 discípulos. E na hora do aperto, tudinho caiu fora. Abra comigo mais uma vez, Mateus 23. Veja o tratamento dos fariseus. Mateus 23, verso 4. Mateus 23 e 24. Capítulo 23, verso 4, perdão. Mateus 23, verso 4. Diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Agora dê um salto para o verso 13 ao 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós
não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar, fazei longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Os falsos profetas, os impostores, eles não estão preocupados com as ovelhas, não. Eles estão preocupados com a lã da ovelha. Aquilo que a ovelha pode dar. Cristo e os verdadeiros pastores estão preocupados com as ovelhinhas que Deus deu para o pastor pastorear o seu rebanho. Quando eu falo pastor aqui, eu estou falando mais amplo, né? Os presbíteros também, essa ideia de pastorear, como Paulo fala lá em Atos, né, quando estava se despedindo da igreja. Então, finalmente, o aspecto mais importante é esse que nós vamos falar agora. Pois é especificamente declarado aqui no verso 28. Jesus falava com autoridade. Veja o verso 18 do capítulo 5 e depois o verso 26. Mateus 5, 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso aqui fica... a imagem mais vívida é quem conhece um pouquinho, mesmo que seja de uma letrinha em hebraico. Me permita eu dizer, é uma letra chamada Dalet, que corresponde ao nosso D. Ela é uma linha assim e para cá, assim. Mas nessa linha em cima, ela passa um pouquinho de nada. E tem outra letra, que é um B, é chamado Bet. Ela é mais ou menos assim, quadradinha. E aqui, ela passa um pequenininho. A ideia aqui é essa. Nem isso aqui, esse pedacinho do Bet, nem um pedacinho do Dalet vai passar. Porque tudo que ele falou é com autoridade. Tudo que ele falou é verdadeiro. E por isso, como eu falei ontem, nós temos que confiar. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. E fala de forma verdadeira. Tudo que está nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando para o seu povo. Aqui não tem nada de invenção dos homens. Aqui é a genuína, pura, imaculada palavra de Deus. Os escribas, pelo contrário, eles estavam constantemente aproveitando fontes falíveis. É aquele tipo de pregador que eu estava falando hoje, eu acho que foi para o presbítero Ezra, né? Que a gente diz assim, olha, Berkoff diz isso, aí Bavinck diz isso, Turrentino diz isso, fulano diz isso, terminou o sermão. E Jesus e as escrituras disseram o quê? Ele não expõe. Ele cita mais teólogos. Veja, não é necessariamente que isso seja errado, mas nós devemos ter as devidas ressalvas para isso. Porque os fariseus faziam muito isso. Eles citavam fontes extras, né? Os próprios escribas, as próprias autoridades dos círculos lá, né? Das escolas chamadas, as mais famosas, que era Hilel, Shammai. Citavam, Hilel disse isso, Shammai disse isso, mas Cristo diz, eu vos digo. Essa é uma grande diferença entre Cristo e os demais. Veja, se você lembra lá, quando nós pregamos os 10 mandamentos, o prefácio, Moisés recebe a revelação. Ele não é um legislador de primeira ordem, ou seja, ele recebe de Deus, que é o legislador, e ele apenas dá. Nesse sentido, ele não é de primeira ordem, ele é de segunda ordem. Já Cristo, aqui, a própria narrativa de Mateus capítulo 1 até o capítulo 5, Mateus está querendo dizer assim, olha aqui o verdadeiro Moisés, olha aqui o verdadeiro Israel. Por quê? Porque diz, do Egito eu chamei meu filho, depois Jesus vai para o deserto, toda a construção de Mateus capítulo 1 até chegar no capítulo 5, o autor quer nos prender e soltando um pãozinho assim para a gente, aquelas migalhas para dizer assim, olha, vai chegar o ápice já. Está aqui no capítulo 5, o verdadeiro Moisés. Porque Moisés recebeu a lei, este não, este fala, porque ele é o verdadeiro legislador. Não é que Moisés seja um falso legislador, mas é de segunda ordem. Ele recebe e dá. Cristo não. É por isso que Cristo nunca vai dizer, assim diz o Senhor. Nós vamos ver já. Ele sempre diz, eu vos digo. Porque quando diz, assim diz o Senhor, é o profeta recebendo e dizendo. Cristo quando diz, eu vos digo, ele está dizendo aqui está o verdadeiro profeta, aqui está o verdadeiro sacerdote, aqui está o verdadeiro rei, aqui está o verdadeiro mediador. Tudo aquilo era sombra, mas aqui está o cumprimento de toda aquela sombra de todos os vultos do Antigo Testamento.
Pense no Antigo Testamento da seguinte forma, para chegarmos nessa claridade do Novo Testamento. Suponhamos que aqui tivesse escuro, tivesse esses bancos todo de ouro, coberto com uma lona preta. Isso é o Antigo Testamento. O Novo Testamento é a luz acesa e puxando a lona. Aí nós vamos ver com claridade os bancos de ouro, mas os bancos já existiam. O Antigo Testamento, ele aponta em forma de tipo, de sombra, de eventos para Cristo. Mas Cristo é o verdadeiro cumprimento daquilo. Então muitos se admiram com Jesus a ponto de escrever. Se você for depois no Google lá, no Amazon, você vai ver títulos. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Outros têm Jesus como o maior mestre da sabedoria. Talvez um grande filósofo que você extrai simplesmente sabedoria. Outros têm como mestre da ética. Está aqui um homem de ética, devemos imitá-lo. Outros têm Jesus como o maior restaurador de casamento. Outros têm como doador de bênção. Outros querem Jesus apenas como salvador. Ou seja, ele me salvou, mas não quero viver debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o meu Senhor. Dizem que Jesus o salvou, porém não querem se submeter à lei do seu Salvador. Mas quem nesta noite quer ter Jesus não só como Senhor, mas como Salvador? Não só como Salvador, mas também como Senhor nas nossas vidas. Ele não quer admiradores. Jesus não é um popstar. Jesus é o Salvador dos homens. Jesus quer ovelha. Jesus quer discípulos. Jesus quer seguidores. Segundo ponto, quais foram as razões... Perdão, até aqui temos aprendido no primeiro ponto. Quais foram as razões desse sentimento? E agora nós vamos ver com qual autoridade Jesus pregava no Sermão do Monte em toda a sua vida. Veja, quando Mateus usa no capítulo 7, nos versos 21 até o verso 23, por favor. Diz assim, Mateus 7, 21 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino do céu. Aqui não é simplesmente um pronome de tratamento, como nós dizemos assim, boa noite, Senhor. Não, aqui é um título divino para Cristo. É por isso que depois ele vai dizer assim, mas nem todo que diz isso entrará nos céus. Por quê? Porque ele é o Senhor e ele pode dizer que só poderá entrar no céu debaixo da autoridade dele. Se vocês perceberem, do verso 15 do capítulo 7 até o verso 22, o que vai estar sendo falado aí, o joguinho de palavras, é falar e fazer. Muitos falam, Senhor, eu preguei. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu participei da SAF. Senhor, eu fui pastor. Senhor, eu fui presbítero. Senhor, eu fui batizado. Mas ele diz, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque o segredo está no verso 21. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós podemos ser extremamente pessoas religiosas, mas não estamos fazendo a vontade do nosso Pai. O que Cristo quer não é uma confissão simplesmente verbal. Ele quer uma mudança de vida para mim e para você nesta noite. Ele não quer somente que você cante, que você declare. Não, não, não. Ele quer que você viva uma vida de piedade neste mundo tenebroso, neste mundo de trevas. Ele quer que você seja sal e luz neste mundo. Se você perceber, acompanhar comigo, do verso 24 ao verso 27, o que está em jogo agora não é falar e fazer, é ouvir e praticar. Veja, nós podemos falar, mas não praticar. Jesus diz, não, não, não. Essas coisas não podem ser separadas. Nós devemos falar e praticar. Agora ele também diz, eu não quero que vocês sejam somente ouvintes, mas praticantes. Todo aquele, pois, que ouve, verso 24, essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Se vocês perceberem, a edificação aqui da rocha é diferente da edificação do outro homem, que é mais fácil. Não é? Por quê? Aí, quando a gente ouve,
Quando a gente apenas fala, é edificar sobre areia. Geralmente progredimos rapidamente, crescemos rapidamente, porque quando a gente cava em areia é coisa mais fácil. Mas o verdadeiro crescimento espiritual é quando você está edificado sobre uma rocha. Você tem que quebrar devagarinho. Você pode ver isso em reportagens antigas, né? Quando as pessoas talhando. Eu estava assistindo uma ontem que túneis na Romênia, túneis foram feitos pelo Império Romano. Levaram séculos. Ele disse, muitos homens morreram aqui. Porque não tinha dinamite, não. Era assim, ó. Demora. É isso que Cristo, o discipulado é assim. Feito eu falei de manhã, nós queremos mudança rápida nas pessoas. Mas quem está fincado na rocha, o discipulado demora. Jesus passou 3 anos. Ele tinha poder para mudar o discípulo na hora que ele quisesse. Mas ele estava demonstrando para nós que a vida cristã é uma vida vivida diariamente. O nosso Senhor, ele não é mágico, não, que faz coisa acontecer. Ele trabalha na nossa vida e na tua vida diariamente, mudando nosso coração. Quando ele faz algo que sai disso, chama-se milagre. Mas o milagre na nova vida é exercitado no processo de santificação, dia após dia. Então, o Senhor, ele não deve ser só crido, mas obedecido. Portanto, Jesus via a si mesmo como mais do que simplesmente um mestre que ensinava, dando conselho às pessoas que podia atender ou não a seu bel prazer. Ele era Senhor da vida dessas pessoas. Então, o Senhor, como mestre, ele é autoridade, mas não simplesmente o Senhor como tratamento. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é rei e todo rei exige obediência do seu povo. Segundo, é um mestre. Senhor e agora como mestre. Sendo absoluto esse ensinamento dele como mestre. O ensinamento de Cristo não era um ensinamento temporário, um ensinamento que era cultural. O ensinamento de Cristo era acultural, passava a cultura. Veja, deixa eu dar um exemplo da ceia. Jesus está num ambiente judaico para 12 homens e diz, olha, é pão e vinho. Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, em outra cultura, em outro mundo, ele diz, é pão e vinho. Paulo se preocupa com a quantidade, 2, os elementos, pão e vinho, e a ordem, pão e vinho. Porque o evangelho, ele está acima de qualquer cultura. O evangelho não pode ficar submetido à cultura. A cultura tem que estar debaixo do poder do evangelho. Porque o poder transformador do evangelho muda as pessoas e mudando as pessoas, muda também as culturas. Eu estava na Paraíba e um missionário estava conversando conosco, né? Aí ele disse, olha, eu viajei do Japão e fui para a África. Né? A tribo lá tinha se convertido, estava desde manhã, já era 4 horas da tarde, esperando a primeira ceia. Ia ser batismo e ceia. Eles, quando chegou lá, cadê o pão e cadê o vinho? Aí ele fez assim, missionário, pastor. Aí tinha outro pastor, ele disse, pastor, e aí, o que é que você faria? Eu disse, não, continue, para eu entender o contexto, né? Aí ele disse assim, sabe o que é que tem mais na África, por incrível que pareça, nesse local? Coca-Cola. Aí ele disse, foi fácil achar Coca-Cola. Aí eu já, feito Calvino, né? Quando o seu dono está sendo atacado, o cão fica logo, né, querendo latir. Aí eu disse, e o pão? Aí ele fez, aí pegou biscoito. Então a ceia foi Coca-Cola e biscoito. Aí aquela pergunta, e aí, pastor, o senhor acha que houve ceia? O senhor faria? Eu digo, perguntou? Agora vai ouvir. Aí eu disse isso. Olha, Jesus está num ambiente judaico. Pão e vinho. Ele vai para outra cultura, Paulo, e diz, pão e vinho. Irmão, com todo o respeito que o senhor me perguntou, não houve ceia, houve um lanche. A ceia do Senhor é coisa séria. A ceia do Senhor é coisa séria. Coisa séria. Mas pastor, olha, irmão, é as escrituras que falam. Ambientes diferentes, cultura diferente, mas os elementos foram os mesmos, as ordens foram as mesmas. A ordem à disposição do pão e vinho e os próprios elementos. Então, os ensinamentos do nosso Senhor, ele não está reservado a uma cultura. Ele não ensinava como os escribas. Tampouco ele ensinava como os profetas do Velho Testamento. Porque, como eu falei, os profetas do Velho Testamento diziam, assim diz o Senhor. Eles estavam recebendo a palavra. Jesus diz, eu, porém, vos digo.
Não é que Jesus estava colocando em xeque a palavra dos profetas, não. Mas ele tinha autoridade para interpretar corretamente aquilo que os escribas estavam distorcendo. Ele é o nosso verdadeiro mestre. Ele é o nosso verdadeiro Messias. Também como juiz. Jesus também é autoridade, o seu ensinamento, porque ele é o verdadeiro juiz. Todo o Sermão do Monte foi pregado ante o sombrio cenário do dia do juízo vindouro. Jesus sabia que esta era uma realidade e desejava que fosse isso, essa realidade do juízo vindouro, incutido na mente e na vida dos seus discípulos. Por isso, Jesus declarou as condições da salvação e advertiu quanto às causas da destruição, especialmente em seu pitoresco retrato, 2 caminhos, 2 destinos, muito mais notável que esta ênfase sobre a certeza de um juízo futuro, foi a sua reivindicação de que ele mesmo seria o juiz. Está lá, como nós lemos, Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23. Ele mesmo será o juiz. Ele mesmo. Eu não sei se vocês... Eu já tentei descobrir nas minhas pesquisas. O Google hoje ajuda muito, né? Mas hoje, eu não sei até quando começou, não sei como é que se deu isso, se havia um período diferente. Mas não sei se vocês já perceberam que no casamento, não é? Está todo mundo na igreja, o noivo está aqui esperando 1 hora, 2 horas, lá, depende. Aí, o que é que acontece? Qual é o ápice do casamento? A noiva chegando, né? A noiva vem, e o que é que acontece? Todo mundo fica em pé. Mas me parece que esse não é um retrato assim muito fiel do casamento, não. Porque a Bíblia diz que justamente vai ser o contrário. O ápice é o noivo voltando para buscar a noiva. E nós não estaremos de pé. Paulo vai dizer que todo o joelho se dobrará. Todo. Nós estaremos com o joelho dobrado dizendo assim: Senhor, Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Os ímpios estarão de joelho lamentando, porque irão sofrer o justo juízo desse juiz. Hoje, nós temos Ele como Senhor e Salvador. Naquele grande dia, teremos como juiz. Aqueles que estão escondidos em Cristo não sofrerão juízo. É feito aquele que disse assim: todos os caminhos levam a Deus? Sim, todos os caminhos levam a Deus. Todos. Todos. O islamismo leva a Deus? Leva. O espiritismo leva a Deus? Leva. O catolicismo leva a Deus? Leva. Como juiz. O único caminho que leva a Deus Pai, como Senhor e Salvador e como Pai, Ele dizendo: venha, meus filhos, é Jesus Cristo, não há outro caminho. Todos os caminhos levam a Deus como juiz. Só há um caminho que nos leva ao Pai como Salvador, como mediador. Esse caminho se chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum outro caminho. É por isso que o cristianismo é odiado. E me espanta quando as pessoas ficam: pastor, vai começar a perseguição. Meu filho, minhas filhas, a igreja, ela é triunfante, porque a promessa de Cristo, quando Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão, a gente pensa que a igreja só vai apanhar como uma fortaleza, não vai ser destruída, não. A ideia lá é: vai apanhar e vai avançar. 2000 e lá vai o trem ano de história. A igreja nunca foi derrotada e nunca será. Império Otomano, Império Grego, Império Romano e tantos outros impérios. O império do comunismo no norte da África, na Rússia, caíram. Mas o cristianismo continua de pé. Sabe por quê? Porque o nosso Deus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Quem é o PT? Quem é o PSOL? Quem é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com as suas mentes que eu não sei, não examino o coração? Ele pode ter o coração podre, ele pode ter o coração mais perverso, mas o coração do rei está na mão do nosso Deus, porque ele é poderoso. Parece que os crentes vivem como se assim não tivesse dono. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Ele é juiz. Tudo está nas suas boas mãos. Também Jesus como autoridade, porque Ele é o Filho de Deus. Jesus nunca disse assim: veja, volte comigo para Mateus capítulo 7,
Perdão, capítulo 6, verso 9. Mateus 6, 9. Por favor. Diz assim, ó. Portanto, vós orareis assim. Veja que ele está dizendo para o discípulo. Vocês vão orar assim, Pai Nosso. Mas quando chega no 7:21, ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque a paternidade de Deus em relação ao Filho é diferente da nossa. Nós somos filhos por adoção. Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Nós só nos tornamos filhos através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ele não tem filhos bastardos. Ou nós somos filhos de Deus, ou não somos. Somos simplesmente criatura. Mas quem está em Cristo é filho adotado. É por isso que eu falei hoje de manhã, que quem está em Cristo, quando nós pedimos aqui, como foi feito, perdão dos nossos pecados, isso não é para salvação, não. Porque nossos pecados já foram perdoados. Isso é para restauração da comunhão. Porque os nossos pecados nos afastam do nosso Deus Santo. Quem não tem Cristo, ele deve primeiro pedir perdão dos seus pecados. Pecados esses que, não confessados, cridos no Salvador, irão levá-lo para o inferno. O povo da aliança, o povo de Deus, quando pede perdão, ele está pedindo perdão ao Filho de Deus e dizendo assim, restaura a nossa comunhão, Senhor. Restaura a nossa comunhão. Então, a comunhão que Cristo tem com Deus, como Filho, é diferente da nossa relação com Deus. Nós somos filhos. Lógico que tudo que é dele é nosso. Cristo morreu, nós morreremos. É interessante que a estrutura que Pedro mostra, que os apóstolos mostram, é sempre essa, irmão. Sofrimento e glória. Cristo sofreu, é o estágio da humilhação. Mas depois teve o estado da exaltação. Os crentes querem só a segunda parte. A glorificação, mas não querem o sofrimento. Crente primeiro sofre, porque ele segue o seu Senhor. Ele morre, ele segue o seu Senhor. Mas como estamos seguidos no Senhor, nós ressuscitaremos, porque ele ressuscitou primeiro. Ele é o padrão. Tudo que é dele é nosso. O céu é dele, mas ele diz, agora são de vocês também. Tudo que é de Cristo é nosso. O problema é que nós só queremos os benefícios, não queremos as dores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas um verdadeiro crente, veja, Cristo abriu mão. Ele estava no céu, local de glória, abriu mão para estar. O povo se encarnou, ele chorou. É por isso que João vai dizer assim, nós vimos, ele é real, nós tocamos, ele comeu um cuscuz, ele comeu uma macaxeira, ele é real. Ele é humano, ele é o Deus encarnado, mas ele é divino. Abriu mão para salvar o seu povo. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de muitas coisas para servir a Deus. Queremos servir a Deus. Lembra lá do peregrino? Né? Aquela, no filmezinho lá, fica mais vivo a imagem, carregando aquele fardo. E quando ele vai atravessar o rio, ele começa a pensar nos seus pecados e começa a naufragar, descendo. Aí depois alguém vai lá e ele começa a pensar em Cristo. Tinha um outro filme assim, As Crônicas de Nárnia, eu não lembro se acho que é o terceiro filmezinho, que tem um ratinho, que no finalzinho ele chega para Aslan e diz assim, eu não sou digno do teu reino, mas eu sempre sonhei por este momento. Aí Aslan diz, o meu reino foi feito para pessoas feito você, que lutaram pelo meu reino. Aí ele bota no barquinho e leva, vai-se embora para o céu. O reino é ganho, ele é ganho, né? Conquistado à força. Devemos abrir mão, feito eu falei de manhã, do nosso eu, da nossa autossuficiência e declararmos, Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo em minha vida. Abrir mão dos nossos desejos, abrir mão muitas vezes de coisas que estão certas. Porque tem pessoa que diz assim, eu não abro mão não, é o meu direito. Mas Cristo abriu mão do seu direito para estar conosco, para salvar. Crente, aquele que é uma nova criatura, ele abre mão dos seus direitos. Ele abre mão dos seus desejos para estar servindo ao seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Finalmente, amada igreja, Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esta filiação exclusiva, Jesus não reivindicou nem declarou explicitamente no Sermão do Monte, mas ficou implícita no uso que ele diz, meu Pai e vosso Pai. A filiação dele é exclusiva e ele bondosamente nos deu. Nós somos filhos adotivos. Eu tenho um irmão que é adotivo. Etcheverry o nome dele. Bem fácil, né? Etcheverry. Quando mamãe morreu, porque mamãe morreu em casa com câncer, os médicos mandaram ela para casa para morrer com a família. Antes dela apagar completo, né, que ela passou 2 dias apagada, não falava nada, ela chegou para mim e disse assim, ela tinha uma casa, ela disse assim, a casa é de Etcheverry, se comprometa comigo que a casa é do seu irmão, é adotivo. Mas a ideia é essa que Cristo quer passar. Mesmo sendo adotivo, nós temos tudo que ele tem. Nós temos o céu, nós temos a comunhão com o Pai. Mamãe estava dizendo assim, ele é adotivo, mas o que é meu agora, eu estou partindo, vai ser dele. Porque ele também agora é filho, o direito foi conquistado. Eu que estou dizendo, autoridade. Cristo pode dizer isso para você e para mim nessa noite. O céu é dele. A comunhão é trinitária, mas nós também podemos e teremos essa comunhão completa. Finalmente, aplicando para nossas vidas, Mateus nos diz como as pessoas responderam ao ensino de Jesus. Elas estavam maravilhadas com Jesus, estavam encantadas, especialmente com sua autoridade. Jesus sabia do que estava falando. Ele não havia aprendido isso de tradições, de livros, das Escrituras. Jesus havia aprendido do livro dos livros e de uma experiência viva com o nosso Deus. Porque, como eu falei, a Bíblia chama de indicativo e imperativo. Indicativo é o que vocês devem crer. Imperativo é aquilo que você deve viver. Primeiro indicativo, depois imperativo. Mas também, quando nós estamos vivendo o imperativo, as ordens, nós também estamos aprendendo. Porque nós começamos a ver, quando obedecemos a Deus, as bênçãos que Deus derrama sobre o povo. Quando nós começamos a desobedecer, está lá no livro da aliança, as maldições da lei, as maldições do pacto. Quando nós obedecemos, as bênçãos do pacto. Quando nós desobedecemos, as maldições do pacto. Talvez admiremos a resposta daqueles que ouviram, maravilhados, o sermão de Jesus. E há algo admirável a respeito, mas também há algo suficiente. Mateus, nitidamente, se abstém de nos contar que o povo obedeceu a Jesus. Ele apenas diz, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas. Não disse se obedeceram, se tornaram discípulos, nada disso. Na realidade, esse é o sermão mais admirável que qualquer pessoa já ouviu. Estava ouvindo do Mestre dos Mestres, do Senhor dos Senhores. Esse é o sermão mais admirável da história humana. Mas Jesus não pregou esse sermão para ser admirado por questões homiléticas. Jesus não está nem aí pela nota que o professor do seminário daria por questões homiléticas. Ele está preocupado em que as pessoas ouçam e se tornem seus discípulos. Jesus, nesta noite, não quer admirador, ele quer discípulos. Ele pregou esse sermão não para causar admiração, mas para produzir obediência. Jesus pregou esse sermão a fim de que a autoridade reconhecida pelo povo em sua pregação pudesse ser percebida em suas vidas. Você já pode presenciar a autoridade do Sermão do Monte. Mas e então? Você se submeterá a ele nesta noite? A única alternativa é aceitar Jesus ao pé da letra, como Senhor e Salvador. E suas reivindicações pelo que realmente são. Neste caso, devemos aceitar o Sermão do Monte com seriedade extrema, pois aqui está o quadro que ele apresenta da sociedade alternativa de Deus. O cristianismo é contracultural.
O Sermão do Monte é contracultural. Ele vai de contra qualquer cultura. São os padrões e os valores e as prioridades do reino de Deus. Nessa noite, Jesus não quer tratar simplesmente das tuas emoções. Jesus, nessa noite, não quer, ele pode, não sei se vai, mas ele não quer simplesmente restaurar o teu casamento. Você que não serve a Jesus. Porque muitas vezes as pessoas vão para a igreja, Jesus vai salvar meu casamento. Ele pode fazer? Pode sim. Jesus não quer nessa noite que você o siga simplesmente pela sabedoria que ele expressava. Jesus não quer nessa noite apenas curar a tua enfermidade. Tem um vírus mais letal do que a Covid. Tem um vírus mais letal do que a AIDS. Esse vírus se chama o pecado. Jesus, nessa noite, ele quer te curar do pecado. Qualquer doença, o máximo que ela faz é ceifar a nossa vida. Mas o pecado, ele ceifa a nossa alma. Ele leva a nossa alma para o inferno. Jesus, nessa noite, ele não quer apenas admiradores. Jesus quer que o povo da igreja presbiteriana de São Bento de Una, Jesus quer aqueles que estão aqui nessa noite, que não são crentes, que vieram comemorar os 58 anos da igreja. Ele não quer simplesmente que você venha admirar os 58 anos dessa igreja. Jesus, nessa noite, ele quer discípulos. Então, você creia, confesse os seus pecados e entregue a sua vida a Cristo nesta noite. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vocês receberam à porta o boletim, onde nós temos a nossa liturgia, nós temos os textos que foram lidos, nós temos os hinos que foram entoados, ou serão, no caso ainda falta a gente cantar o último hino. E esse último hino, 172, Chuvas de Bênçãos, ele reflete exatamente o nosso sentimento. Não apenas enquanto primeira igreja, mas como igreja do Senhor. Como nós ouvimos há pouco, 2000 anos de igreja, e a despeito dos seus adversários, dos seus inimigos, que continuam ainda ativos, raivosos, a igreja tem perseverado. E aí, nesse boletim que você recebeu, na primeira página tem um texto, um resumo de um texto do nosso irmão presbítero Caio, onde fala um pouquinho do breve histórico do Evangelho aqui em São Bento do Una. E essa igreja foi muito importante nesse sentido, uma vez que ela foi a pioneira nesta cidade a receber os crentes que trouxeram a palavra do Senhor, este Evangelho que nós continuamos pregando. É interessante, Wendel, que o nosso mundo ele é movido por novidades, não é isso? Mas a palavra que você vai ouvir sempre nesta igreja é esta palavra, é o Evangelho. Se você estiver vivo daqui a 58 anos e você participar do aniversário de 116, olha aí, acertei uma conta, se você participar desse aniversário, 116 anos, você vai ouvir, queira Deus, pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, o mesmo Evangelho sendo pregado. Porque este é o Evangelho que transforma, este é o Evangelho que nos humilha. Realmente é difícil você ouvir algumas coisas que nós ouvimos. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós queremos fazer a nossa vontade, mas essa é a verdade de Deus. E a verdade é para nos libertar. Então o Evangelho nos humilha, mas exalta o Senhor, e esse é o nosso propósito enquanto igreja. Então, leve para casa o boletim, leia com atenção, conheça um pouco da história, você que é membro da igreja, da sua história, e movido por esta realidade, por aquilo que esse boletim nos mostra, por essa história de homens perseverantes, homens fiéis, fiquemos de pé e cantemos agora o hino 172, que fala das chuvas de bênçãos. Tantas nós já recebemos, sim, mas outras nós rogamos ao Senhor. E a principal delas, nós já cantamos aqui hoje, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Senhor está voltando, Ele irá regressar, Ele irá buscar o seu povo, para que nós possamos tomar posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Cantemos com alegria, portanto, hino 172, chuvas de bênçãos.
Chuvas de bênçãos seremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, quantas nós já recebemos, outras oramos a Deus. Chuvas de bênçãos seremos, pelo Senhor nos virão, os pecadores indignos, graças dos céus operarão. Chuvas de bênçãos dos céus, quantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos seremos, rogamos por nosso Senhor, dá-nos o bênção dos frutos, dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, quantas nós já recebemos, outras oramos a Deus. Chuvas de bênçãos seremos, chuvas dos céus, bênçãos a todos os fiéis, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, quantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Nós vamos orar agora, encerrando este momento. Uma oração de gratidão pelos nossos 58 anos. Quero convidar nosso irmão presbítero Valdeci, vice-presidente do Conselho, para fazer a oração. Logo após a oração, o reverendo Wendel estará impetrando a bênção dos apóstolos. Oremos. Bendito Deus e Pai nosso que estás no céu, a nossa gratidão ao Senhor, ó Deus, porque há 58 anos o Senhor levantou esta igreja, chamou discípulos, ó Deus, para testemunhar do Evangelho, Senhor, e a perseverar, ó Deus, na Tua palavra, ó Pai. Te agradecemos ao Senhor pela igreja que hoje louva o Teu nome, bendiz o Teu nome pelos Teus feitos durante todos estes anos, ó Pai. E reconhecendo, Senhor, a Tua misericórdia em nossas vidas, ó Deus, e observando a Tua palavra, ó Pai, e pregando o Evangelho do Reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor nos sustente e nos faça, ó Deus, verdadeiros discípulos do Senhor, ó Pai, para não causar apenas admiração, mas que o mundo veja a Tua igreja atuando, mesmo em meio a tempos difíceis, ó Pai. A nossa gratidão pelo Teu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo, que renunciou à sua glória divina, Pai, mas esvaziou-se, se tornando servo, Pai. Que nós possamos renunciar tudo aquilo, ó Deus, que impede a verdadeira comunhão com o Senhor e observarmos a Tua palavra, para a glória e o louvor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Receber a bênção, amada igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
Os irmãos podem sentar? Vamos passar para os avisos. Atividades semanais da igreja. Nós temos todas as terças, reunião de oração às 18h30. Nesta próxima terça, o nosso irmão Diácono André Feitosa estará responsável pelo trabalho. Quarta-feira teremos estudo bíblico e também oração na congregação Delmário Braga. Então, quarta-feira às 19 horas. Na quinta-feira, aqui teremos estudo bíblico, toda quinta estudo bíblico aqui na igreja às 19 horas. Na sexta, nosso programa de rádio, na São Bento FM. Você também pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, o canal da igreja, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra que é sempre pregada a cada sexta no nosso programa Palavra Verdadeira. Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, 18h30, nosso culto solene, culto de adoração ao Senhor. Algum aviso adicional? Sábado, às 19 horas, o MP, os jovens, aqui na igreja. Muito bem, dados os avisos, quero aqui passar agora para um momento de gratidão. Hoje nós estamos celebrando os nossos 58 anos de organização eclesiástica e nós não poderíamos não trazer uma palavra de gratidão, primeiramente ao Senhor por ter nos sustentado até aqui. A graça dele, o Senhor, como nós cantamos, derramou muitas bênçãos, tem derramado e irá derramar. Nós louvamos por cada membro desta igreja, cada família que aqui congrega, cada oficial, cada pessoa que faz parte, que fez parte desta igreja e que, com a graça de Deus, foi conduzida até aqui. E nós rogamos a Ele, e, exceto a sua volta, mas que nós permaneçamos sempre em seus caminhos. Mas se Ele for voltar amanhã, nós abrimos mão de completar 60 anos para estarmos com Ele por toda a eternidade. Então, louvado seja o Senhor por todos aqueles que fazem esta amada igreja. E nisto eu incluo também os nossos irmãos das nossas congregações, que hoje estão aqui conosco, as três. Então, os irmãos Delmário Braga, Arrancação, Mulungu estão aqui conosco também. Deus os abençoe. Não são visitantes, são membros da igreja. Deus os abençoe. É muito bom quando nós podemos ter esse momento de união e confraternização. Agradecer a você que está nos visitando. Nós temos aqui muitas pessoas nos visitando. Eu não vou citar o nome de ninguém para, de repente, esquecer outro e aí alguém, de repente, poder se sentir desprestigiado. Mas sinta-se abraçado por esta igreja. Você que foi convidado por alguém desta igreja, saiba que esta pessoa te estima muito, porque ela te chamou para o melhor lugar, para ouvir a melhor mensagem, que é exatamente esta que nós ouvimos, a mensagem de vida, de salvação, de perdão na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, você esteve aqui conosco hoje, que você possa voltar mais vezes. Esta igreja tem este compromisso de anunciar esta mensagem, de anunciar esta verdade, de poder assim abençoar a nossa cidade. Enquanto igreja, nós não vamos nos envolver em política secular, nós não temos nenhum intuito de alguma forma querer ter o nosso império em nome da primeira igreja. Nossa função aqui é ser sal e luz neste mundo e abençoar a sua vida mediante esta palavra que transforma, esta palavra que é viva e eficaz. Portanto, as portas estão sempre abertas para que você possa retornar mais vezes e estar aqui conosco. Agradecer aos irmãos que se empenharam para que esta programação fosse realizada, para que esse aniversário pudesse, então, ser organizado. Os irmãos do Conselho, agradecer à Junta Diaconal, agradecer às sociedades internas, SAF, o PH, o MP, os adolescentes também estiveram empenhados, todos os ministérios, Libras, Louvor, agradecer à nossa Secretaria de Eventos, que estreou esse ano, agora cuidando do nosso aniversário. Deus abençoe estes queridos irmãos. É assim, irmãos, que nós caminhamos, unidos na dependência do nosso Senhor, Cristo Jesus, o cabeça, para a sua glória. E que assim possamos continuar caminhando até o dia dele. Mais algum agradecimento? Algum irmão do conselho destacar? Sim, claro. Não menos importante, o nosso irmão pregador, reverendo Wendel. Como já falei, um amigo aí de caminhada, companheiro na época do seminário, nosso contemporâneo, e que esteve aqui desde ontem conosco, no aniversário da SAF, no aniversário da igreja, e que já se colocou à disposição para receber mais convites. Vamos anotar aí, pegar pela palavra, não é isso? Para que ele possa voltar mais vezes aqui, estar aqui conosco. Foi uma alegria poder ouvir o irmão, alegria saber que você está bem, alegria poder ver o irmão perseverando nos caminhos do Senhor, com a mesma ortodoxia de 10 anos atrás. Deus o abençoe para a glória dele. Mais algum? Agora, creio que sim, né? Então, irmãos, agradecimentos feitos, fica agora um convite
para que você não vá para casa, mas que você possa se deslocar aqui para o salão. Peço que os irmãos diáconos estejam indicando. Você pode sair por essa porta aqui, para não tumultuar aquela entrada ali. Você pode sair por esta porta e por aquela porta, para que você possa vir aqui para o salão, a gente ter esse momento de confraternização, de comunhão e um pequeno lanche preparado com muito amor e carinho pelos irmãos desta igreja. Tá bom? Deus abençoe a todos e até o salão.